It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream. Olá, queridos amigos e ouvintes da Rádio Reunindo Bem. Eu sou Roseliana, terapeuta holística. Mais uma semana aqui com vocês e vou tratar de um assunto hoje que eu acho que todo mundo gostaria de ouvir. Sobre o parceiro ou a parceira ideal. Quem é que nunca sofreu por amor, né? Quem é que nunca teve desencontros na vida, que se relaciona e depois de um tempo o relacionamento não é mais o mesmo? Eu vou falar um pouquinho o porquê que as coisas acontecem, o porquê que a gente às vezes se sente insatisfeito e porque muitas vezes a gente não consegue se libertar e se liberar para uma outra vida. Bom, a gente aprende muitas coisas na infância, a gente tem os padrões que muitas vezes a televisão, as revistas nos colocam na cabeça, a nossa própria criação, como eu sempre falo, da programação familiar, que é uma programação em que mantém a gente preso, muitas vezes, em conceitos e que muitas vezes a gente não para nem para pensar se realmente é aquilo que a gente quer, se realmente isso é o que vale a pena. Muitas vezes eu pego aqui casos em que a gente percebe que a moça, por exemplo, ela sempre atrai um relacionamento destrutivo, um relacionamento que vai trazer desgastes, canseiras, enfim. E a gente, quando pega o histórico da família, a gente descobre que a mãe dela passou pela mesma situação. E aí a gente vai um pouquinho mais adiante, percebe que a avó dela também viveu situações semelhantes, talvez um pouquinho pior, talvez um pouquinho melhor, mas muito semelhantes. Então a gente percebe o quanto a gente é influenciado por esse padrão de criação e esse padrão familiar. Muitas vezes a pessoa pensa que ama alguém ou que quer se relacionar com alguém. Mas no fundo, o que mantém um relacionamento é o estresse. Você já deve ter percebido que tem muita gente que quando alguém gosta dela, ela não sente alegria, não sente aquela famosa paixão, aquele comichão, né? Aquela coisa toda. E quando a gente vai perceber, ela só sente realização quando o parceiro ou a parceira dá trabalho. Quando o parceiro mora longe, às vezes ele é casado, ou às vezes ele é emocionalmente dependente de alguma coisa, ou emocionalmente muito imaturo. Então, essa pessoa, seja ela homem ou mulher, passa a ser nessa relação, né, um ponto onde ela cria uma dependência como um vício, como uma pessoa que é viciada no álcool, com alguma dependência química, só que ao invés dela usar algum remédio, uma bebida, né, ela vai usar o relacionamento dela como essa sensação de alívio ou como se não estivesse faltando alguma coisa. E é interessante porque muitas vezes quando ela se relaciona com alguém que é legal, alguém que dá atenção, alguém que é uma pessoa mais justa com ela, ela não sente a mesma alegria e acha que está faltando alguma coisa. Até você já deve ter ouvido falar, puxa, né, fulano é legal comigo, ele me dá atenção, ele sempre pensa em mim, sempre traz uma coisa que me agrada, mas falta alguma coisa, não sinto a mesma coisa que eu sentia com o Beltrano. E o Beltrano deu um trabalho terrível, né? E eu estou falando isso tanto para homens como para mulheres, que acontecem com os dois sexos. E muitas vezes a gente fica em busca de um parceiro ideal, porque a gente cria na nossa cabeça alguns padrões e que a gente acredita que aquilo vai nos fazer feliz. Daí já começa o erro, porque toda vez que a gente coloca a nossa felicidade na mão de alguém, que a gente coloca a nossa forma de viver na dependência do que a outra pessoa vai decidir, e a gente tem o nosso humor conforme o humor de outra pessoa, isso a gente já entra numa relação já perdendo, já com uma qualificação a menos, porque a gente tem a dependência de fazer e agir conforme o outro age, conforme o outro quer, conforme o outro nos mostra uma percepção de vida. E é bem interessante porque isso acontece muito e em todas as camadas sociais. Todo mundo sempre tem uma história do desencontro amoroso, sempre tem uma história de alguém que trouxe um estresse, né? E a diferença disso tudo é a gente saber identificar o que é melhor para a gente. Primeiro, a gente tem que entender que nós somos todos autossuficientes. A gente não precisa de outra pessoa em hipótese alguma para absolutamente nada. É óbvio que eu estou falando aqui em pessoas que têm uma vida normal. Não estou falando de uma pessoa que tem uma deficiência física, uma limitação física. Porque mesmo as pessoas com limitações físicas, elas sempre se arranjam
Hoje, tanto a tecnologia da medicina como a tecnologia terapêutica consegue colocar pessoas que têm limitações físicas, né, condições de poder viver e atuar de uma forma quase que normal em vários setores da vida. E isso a gente tem uma certeza porque a gente vive vendo reportagens por aí e pessoas que muitas vezes não têm perna, não têm mão, às vezes não têm nem as mãos, nem as pernas, às vezes tem uma deficiência mental e ela está aí na vida se colocando, sendo útil, sendo produtiva e estando muitas vezes mais bem, como é que eu posso dizer, mais numa amplitude, né, se sentindo muito mais realizado do que pessoas que têm ditas todas as perfeições de um ser humano. Bom, aí quando ela percebe, né, que ela coloca a vida dela na mão de outra pessoa, aí geralmente a pessoa não vai cumprir o script que ela queria, porque ela já tem um ideal e ela acha que a partir do momento que ela age de determinada forma, a outra pessoa tem que reagir ou entrar dentro daquele papel que a pessoa impõe para o parceiro. E isso não funciona. Muitas vezes as pessoas dizem assim, eu quero encontrar alguém que me ame do jeito que eu sou, que me aceite do jeito que eu sou. Aí você pergunta para essa mesma pessoa, e com quem você está hoje? Ah, hoje eu estou com tal pessoa, e essa pessoa ela é até boa, ela é legal, mas ela é assim, mas ela é assado, mas ela não consegue isso, mas ela não consegue aquilo. Então, você percebe que essa mesma pessoa que quer ser amada do jeito que ela não aceita o outro do jeito que é. E quando a gente fala de amor incondicional, eu acho que ser humano nenhum tem a condição de dizer eu tenho um amor incondicional. Porque sempre a gente tem alguma condição para se ter esse amor, para viver esse relacionamento. Só que na verdade, nós temos que prestar muito bem atenção que nós deveríamos, como seres humanos, amar todas as pessoas. Se relacionar com as pessoas é uma outra história. Ter algum comprometimento afetivo, seja ele casamento, morar junto, ter filhos, já é uma outra história. Você pode amar muitas pessoas, mas se relacionar, você vai escolher aquele que é mais compatível com você. Então, por exemplo, você conhece uma pessoa, né? E ela tem sonho, por exemplo, de morar, por exemplo, na capital, aqui em São Paulo. Ela tem sonhos de ter filhos e de casar. E nesse novo relacionamento que ela conhece, a pessoa tem muita vontade de morar na montanha, distante de um grande centro. Ela não tem a menor vontade de casar e filhos nem pensar. Você acha que esse relacionamento vai dar certo? Não. Se você não tiver os filhos, não casar e não morar em São Paulo, você vai se sentir insatisfeita. E você pode, para ficar com a pessoa, se sujeitar aos sonhos da pessoa. Podem fazer um acordo, durante o tempo a coisa vai funcionar. Mas depois de um certo tempo você vai ter cobranças, né, em relação a você mesmo por não ter realizado um sonho. Vamos supor que essa pessoa então ceda ao invés de você. E aí ela vai morar nos grandes centros com você, ela vai se casar, porque para você é importante entrar na igreja, o véu, grinalda, tem que ver casado, ter a família, etc e tal, e vai até ter um filho. E de repente ela percebe que aquilo não era o que ela queria. E ela vai se tornar insatisfeita porque também ela abriu mão do sonho dela para realizar o seu. Bom, nesse caso, nenhum dos dois vão ter vantagem alguma. Então eu penso que uma grande solução, quando se conhece alguém, é ser verdadeiro nos seus sentimentos e nas suas intenções, para evitar que lá na frente haja essa cobrança, né? Ou que você tenha que ceder para ficar com a pessoa. Existem tantas pessoas que já estão prontas, que já têm semelhanças com as nossas vidas, que têm sonhos semelhantes, ou que têm condições de apoiar, né, a gente nos nossos próprios sonhos. Então é uma questão de você procurar, de você saber ver a verdade, tirar as ilusões, porque a maior parte dos relacionamentos não dão certo, porque as pessoas têm muita ilusão, muitas ilusões e muitas expectativas em relação ao outro. Mas todo mundo ainda procura o par perfeito, né? O parceiro ideal. Bom, se você gostou desse assunto e quiser saber mais, entre em contato comigo. O meu nome é Roseliana, o meu e-mail, o meu site é o www.rosolystica.com.br ou o meu telefone é 2281 7050, 2281 7050. E a gente pode falar sobre esse assunto com mais clareza e ter mais dicas para encontrar o seu parceiro ideal.
Bom, um grande abraço para todos vocês e até a semana que vem.